Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18 até o 4:1. Colossenses 3, 18 a 4:1. Na NAA, o tema, os deveres em casa. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Esse fragmento da carta é muito precioso e talvez para nós que vivemos há tanto tempo depois dela ter sido escrita, alguns membros dessa família nos parecem estranhos, né? Porque aqui nós temos a presença de escravos, os versículos 22 a 25, e no capítulo 4, versículo 1, nós temos a presença também dos senhores. É interessante a gente entender que, quando Paulo escreve essa carta, eles faziam parte também de uma família convencional. A igreja para a qual Paulo está escrevendo tinha ali um senhor que era Filemon, né? E ele tem na sua casa um escravo que fugiu e depois volta, provavelmente com a própria carta, né? Que é Onésimo. Então, isso fazia parte da cultura romana desse período, e na tradição hebraica do Velho Testamento, a gente vai ver que isso também era comum. Há quem diga que aquele servo que vai buscar a esposa para Isaque fosse um escravo de Abraão. A gente vê uma outra escrava na própria família de Abraão, que é Agar, né, e tem toda a riqueza, né, de informação sobre o relacionamento dela com a família, né, então fazia parte da família. Se a gente vai estudar um pouco a história do contexto da igreja primitiva, a gente vai ver que esses 6 mandamentos, porque aqui nós temos 6 mandamentos. Primeiro para a esposa, depois para o marido, depois para os filhos, depois para os pais, depois para os escravos e depois para os senhores desses escravos. Todos eles provavelmente ou seguramente faziam parte da igreja pela qual Paulo está escrevendo a carta, né? Então, acho que é muito interessante a gente entender isso e algumas riquezas que existem nesse detalhe, desse entendimento. Quem lê, por exemplo,
um trabalho como o da Francine Rivers, vai ver naquela obra dela, Uma Voz ao Vento, a história de Décio de Febe, que tem uma escrava judia convertida ao evangelho, chamada Radassa, e a vida dessa jovem, ela é singular, ela tem tanto de Cristo dentro dela, que num contexto pagão, que ela está vivendo dentro desse ambiente neotestamentário, ela vive de tal forma. A Radassa, ela é escrava da filha de Décio de Febe, que é Júlia, que é uma jovem extremamente perversa, a gente poderia dizer que é demoníaca. E Radassa, por causa de toda a beleza do evangelho e da obra que Deus faz na vida dela, ela vai vivendo de tal forma a fé dentro dessa família romana, que a Febe se converte, Décio depois, já no final da vida, se converte, e a conversão é tão clara que eles também têm um outro escravo chamado Július, e quando a Febe se converte, ela dá liberdade para o Július, e a vida de Febe é uma vida que foi tão afetada pelo evangelho, que Július, quando se converte, fala para Febe: minha senhora, viver sobre o governo e o senhorio da senhora é melhor que a liberdade. Parece que ele entende claramente o nosso governo, o governo de Jesus na nossa vida. Eu prefiro continuar escravo para o resto da vida do que ser livre no lugar que eu não sei onde eu vou viver. Tal a segurança que Febe deu para ela através do processo da conversão. Então, esse contexto de 6 membros, né, era muito comum, e Paulo vai escrever sobre essa carta, trabalhando essas questões. Então, existe esses 6 membros, né, numa família convencional de Colosso e do contexto do Novo Testamento. Certamente, aqui a gente pode pegar a figura dos escravos, que está nos versículos 22 a 25, e transferir ele para um contexto como o nosso, para o serviço de empregados ou até subordinados na nossa questão do ministério, daqueles que são líderes, e de alguma forma aplicar esse ensinamento do que está no 22 ao 25 para nós, que estamos de alguma forma sujeito a alguma autoridade para o trabalho, e ter o comportamento que o texto, o mandamento traz para essa configuração. E também a nós que em algum momento possamos ser também líder, às vezes efetivamente de alguém que trabalha em nossa casa, e talvez de uma liderança em alguma atividade ministerial, ou mesmo fora dela. Nós temos que ter esse comportamento que Paulo vai doutrinar no versículo 1 do capítulo 4. Então, é um fragmento riquíssimo. Pegar esse fragmento da carta, essa perícope da carta, ela não pode ser inicialmente tratada de uma maneira solta, só o fragmento. Nós precisamos ver a carta como um todo. Numa pregação como essa, a gente não pode trabalhar todas as ligações desse texto com a carta como um todo, mas eu penso que algumas coisas nós precisamos e devemos fazer para estimular vocês ao entendimento e ao desafio de viver o que esses mandamentos estão determinando a cada um de nós, né? Eu, particularmente, tenho pelo menos 2 atribuições desses 6 mandamentos que estão aqui. Primeiramente, como marido da Gigi. E tem definições de Deus para mim como marido muito claras e objetivas. E também como pai do Natan. Tem também princípios que Deus determinou a mim para a vida de pai. E cada um de vocês tem, dentro do texto, aplicações em 1, 2, ou talvez até algum outro contexto também. Mas, seguramente, todos nós temos aqui mandamentos do texto lido para a nossa vida que devem ser acolhidos. E olhar a carta como um todo, ela é muito preciosa, né? Podemos pensar no tema para esse texto, ou para essa mensagem da noite de hoje, os mandamentos de Deus para a minha missão doméstica. Quais são os mandamentos que Deus atribui a nós para a nossa missão doméstica, para a nossa missão dentro de casa? E talvez o texto que Paulo traz a Timóteo faz sentido aqui nesse texto.
Se alguém não tem cuidado dos seus, e especificamente da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Isso é muito sério. Eu não posso estar no ministério, nós não podemos estar no seminário, se preparando ou servindo a Deus aqui no seminário, em alguma atividade, se de alguma forma eu não levo alguns textos como este a sério. Aqui há mandamentos muito claros, muito objetivos, muito específicos. Nós vivemos numa sociedade que tenta desconfigurar leis e mandamentos, mas quem entende o Evangelho precisa compreender a seriedade daquilo que Deus está determinando na palavra dele. E esse texto lido, esse fragmento da carta, tem mandamentos muito específicos e bem claros para cada um de nós, uma ou mais qualificação dentro do texto. Então, os mandamentos de Deus para que eu viva a minha missão dentro do lar. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa considerar: a missão do lar doméstica deve ser centralizada na pessoa de Jesus. Eu acho que essa é a primeira afirmação que a gente deve trazer para poder aplicar esse texto. Eu só posso viver de uma maneira agradável a Deus a minha missão doméstica se eu entender a centralidade de Jesus para esse exercício como membro da minha família. E aí talvez fazer algumas ligações com o capítulo 1 é muito importante. Primeiramente, eu preciso compreender a divindade de Jesus na minha vida e a autoridade de Jesus na minha vida para que eu possa cumprir a minha missão de marido e a minha missão de pai. Ele é a autoridade. O que está lá no versículo 18, né? Ele é o cabeça. Ele é o primogênito de todas as coisas, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. E o versículo 19 diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude divina. Esse tem que centralizar, eu preciso centralizar o Cristo no meu ser e entender que esse Cristo é Deus, é Senhor da minha vida e define a minha missão como pai e como marido. E para você, esse Senhor tem que centralizar a sua vida, seja como esposa, seja como filho. E em alguns momentos nós temos, eu acho que eu fugi de eu também tenho ainda a configuração de filho. Porque Deus, aos meus 14 anos, me deu uma segunda mãe que tenho como mãe. Então eu tenho mandamentos aqui também na condição de filho. E a gente precisa compreender que esse Cristo é o Senhor e eu preciso centralizar Ele na minha vida para eu viver a minha missão doméstica, que Deus me chamou para viver. E não esquecer do texto de Timóteo, que se eu não priorizo, ou não tenho considerado a minha família, o cuidado por ela, eu nego a fé, eu desconfiguro aquilo que eu realmente confesso ser. Eu posso ter uma boa teologia, mas se a minha vida doméstica, nessas configurações que eu pertenço à família, ao eixo familiar, estiver fora do padrão, Deus não está aprovando a minha vida como um discípulo dele. Por isso esse texto é um texto extremamente sério e importante. E nós precisamos ligar esse texto com os textos de Efésios, capítulo 5, do 22 até o 33. Nós precisamos ligar esse texto ao de 1 Pedro 3, de 1 a 7, que também vão ter normativas dentro desse princípio das dos nossos deveres, da nossa qualificação definida por Deus na nossa missão familiar. Acho que ainda, pensando na centralidade de Jesus, não podemos deixar de pegar o versículo de número 22 do capítulo 1. Porém, Ele nos reconciliou no seu corpo mediante sua carne, mediante a sua morte,
para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Centralizar Cristo na minha vida para viver a missão minha dentro da minha casa. Eu preciso entender que Ele deseja que o meu comportamento como marido, como pai e como filho seja diante dEle. Não é diante de um colegiado, não é diante de uma bancada, não é diante de pessoas, é diante de Deus. Deus deseja que eu cumpra a minha missão como marido, como filho, como pai, de uma maneira santa, inculpável e irrepreensível. Vocês entendem o que Deus nos chama a viver? Isso é muito sério. Uma segunda coisa que nós precisamos, entrando no capítulo de número 3, que é o capítulo que nós estamos meditando na noite de hoje, é que a minha missão de membro da família, eu só posso viver a missão doméstica se eu possuir, isso é muito sério, a minha nova identidade em Cristo. Cristo tem que estar centralizado na minha vida, e eu preciso assumir a nova identidade que Ele me convida a viver nele, determina a viver nele. Eu acho que o verbo determinar é mais forte, porque não é uma questão de querer ou não, Ele define. E lá no capítulo 3, versículo de número 5, há uma ordenança: faça, Jessé, morrer a sua velha natureza terrena. E ele vai detalhar. E aqui existem algumas coisas muito sérias, casados e solteiros. Porque Paulo vai tratar algumas coisas aqui que nós não podemos passar para frente sem refletir se nós temos deixado morrer essa velha natureza, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza. No versículo de número 8, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam mais uns aos outros, uma vez que vocês despiram da velha natureza com as suas práticas. Na minha vida e na minha missão doméstica, eu não posso viver os meus papéis e os mandamentos se eu não entender que eu preciso apresentar-me com esse despir, esse despojar, essa determinação de fazer morrer essa velha natureza, com todas essas coisas que Paulo está apresentando nesses versículos de 5 até o versículo de número 11. Nós precisamos levar isso a sério, e não só se despir dessa velha natureza, mas Paulo fala que eu preciso, nessa nova identidade, me revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de profunda compaixão. Viver o meu papel como marido, viver o meu papel como filho, viver o meu papel como pai, requer que eu tenha essa vestimenta. Esses textos não podem estar soltos. Às vezes a gente vê esses textos e trabalha eles soltos, mas isso faz parte da chamada vocacional nossa para a missão doméstica também. E eu preciso viver com a Gigi, com o Natan, com a dona Dalva em São Paulo, minha mãe, com uma profunda compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Eu preciso treinar meu coração e meu ser para suportar, para perdoar, para, acima de tudo, ser governado pelo amor. Me revestir disso para cumprir a minha missão doméstica e viver o Evangelho dentro da minha casa. Preciso centralizar Jesus, entender quem Ele é e que Ele é autoridade na minha vida. Ele é a imagem, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o Senhor que criou a minha vida e criou a minha família, Ele tem autoridade, Ele é o centro da minha casa. E eu preciso compreender e
realmente viver praticamente essa realidade. E eu preciso viver essa identidade, fazendo morrer a velha natureza, fazendo viver a nova natureza. E para fechar ainda essa questão da identidade, eu acho que os versículos de número 15 e versículo 16 têm elementos muito importantes para aplicar aos versículos 18 até o 4:1. Que é algo que nós temos muita necessidade para a vida doméstica. Como pastores, a gente sabe que uma das questões mais difíceis nos relacionamentos maridos e mulher, pais e filhos, é a questão de paz de Deus no nosso coração. É desenvolver a vida de pacificação. Eu gosto muito da tradução da NVT para o versículo 18, capítulo 3 de Tiago. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Nós precisamos, como membros da família, na missão doméstica, ter essas sementes de paz na nossa mão, para plantar na nossa casa, por conhecer aquele que é o príncipe da paz, encontrar no ambiente desse amor e dessa paz que está nele, é esse estado de paz. Bem-aventurados os pacificadores. Eu preciso disso para viver a missão doméstica. E quantas vezes, quando a gente chega na nossa casa, são tensões, são situações tão difíceis. Deus deseja usar a minha vida, usar a vida de cada um de vocês que me ouvem na noite de hoje, para que você cumpra a missão doméstica. E se posso perturbar um pouco mais você, não existe ligação condicional de um para outro. O texto não está dizendo assim: você vai aplicar as suas qualificações como marido da Gigi, como pai do Natan, como filho da dona Dalva, se cada um deles fizer também o mesmo com você. O texto não dá essa condição. Quando eu entendo e a minha vida está centralizada em Cristo, quando existe essa nova identidade minha, já implementada dentro de mim, isso se torna algo que é mandatório, determinante. Não tem questionamento. É se render o texto de 18 a 4:1 e vivê-lo naquilo que Deus definiu a você. E se posso ainda incentivar, não só eu devo viver minha missão, por exemplo, na minha relação marido da Gigi, mas ajudar ela a viver o 18. Deus não me mandou assim: Gessé, você cobra da Gigi o 18, porque senão você não vive o 19. Eu preciso ser um facilitador para que ela viva o 18. Vocês vão ver isso no mandamento. Isso é uma realidade do mandamento. E quem entende o mandamento e vive esse mandamento, sabe que isso dá certo. Os processos de Deus são processos que funcionam e dão certo. Desde da queda, a gente percebe que o homem vai buscando caminhos alternativos para fazer as coisas não darem certo, mas se você aplica o Evangelho e a palavra de Deus na sua vida, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer o nome dele ser glorificado. E eu quero terminar a pregação de hoje falando de algumas questões que nós precisamos na nossa missão de Deus dentro da nossa casa. Ainda o versículo de número 16, para entrar no texto propriamente dito. Meu pai, 8:10 já. Que a palavra de Cristo, isso é muito importante para a minha missão de Deus dentro da minha casa. Que a palavra de Cristo habite ricamente. Aqui não é para os outros, aqui é para mim, é para o Gessé. Ele tem que governar com a palavra dele. Jesus olhou para os discípulos um pouco antes da morte e disse: a minha palavra limpa vocês. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho comunicado a vocês. Se tem uma coisa que pode dar eficácia à minha missão doméstica, é entender a voz de Cristo, a palavra de Cristo determinando e instruindo o meu ser para glorificar a Ele dentro da missão doméstica. Então vamos entrar no texto. Versículo de número 18, o mandamento para as esposas, é claro, é objetivo, que cada uma de vocês, esposas, sujeitem-se ao seu próprio marido, à liderança dele. Isso é tão importante,
Hoje existe nas nossas famílias muitas desconfigurações dos papéis. Deus definiu dessa forma. E quando Ele fala, quando Deus dá o mandamento para que você se sujeite ao seu marido, Ele não está dizendo a você, esposa, que ele é superior a você. Não são papéis, não são qualificações de hierarquia, mas de funções. E quando nós podemos, pela liderança de Jesus, entender, vocês esposas podem entender isso, e isso vai ajudar muito na efetivação da missão doméstica. As solteiras. Hoje eu conversava com um casal de alunos da minha sala e falava sobre isso. Casal de alunos solteiros. Que é preciso vocês solteiros serem treinados para o mandamento do que está determinando na Bíblia, para que vocês estejam melhores pavimentados para viver quando entrarem na vida conjugal. Quanto melhor vocês entenderem o texto bíblico e o preparativo toda a dimensão do que Deus define, você está melhor preparado para entrar para o mundo da vida conjugal. E aqui existem coisas muito preciosas. Todos os pensadores que leio, e para mim uma das melhores autoridades para tratar desse texto é o Dave Merkin, doutor dentro dessa área, e ele fala que essa sujeição não é absoluta. Porque existe, infelizmente, algumas situações de homens tão perversos que impossibilita a esposa de viver este mandamento na sua plenitude. E a gente tem visto isso nos nossos jornais todos os dias. Todos os dias eu tenho visto notícias de homens maus que têm matado suas esposas por ciúmes, por insegurança e por tantas outras questões. Mas dentro de um processo normal, Deus define a vocês mulheres essa sujeição à liderança do marido. Tive a oportunidade de escrever sobre um aluno que esteve conosco nos últimos anos, um casal, e que a gente observou na capelania uma forte liderança da esposa, mas que ela foi permitindo transferir essa liderança para ele. E como terminaram bem aqui. Foi tão bom. Enquanto escrevia, cultuava o Senhor pela forma como Deus foi trabalhando a conscientização do casal para essas qualificações e para a aplicação do mandamento. Vale a pena, funciona. Funciona. E há um detalhe importante ainda no versículo 18. Não é por qualquer coisa. Novamente a gente vê a centralidade do governo de Jesus nas suas vidas como mulheres. Como convém o Senhor. A beleza de Deus. A gente vê os milagres de Deus quando há essa piedade de sujeição, primeiramente a Deus e depois a qualificação que Deus determinou às mulheres para a missão doméstica. Versículo 19. Há duas questões muito preciosas que Paulo trata nesse livro sobre a nossa qualificação como marido. E a primeira delas, quando ele fala sobre amar, talvez uma das coisas que nós precisamos como homens orar, é para que Deus possa dar ao nosso coração, o coração do próprio Cristo. Para que eu possa amar a Gigi da mesma forma como Cristo ama a igreja. É milagre. É obra de morrer
e viver esse Cristo, produzindo em mim esse amor que não é natural em mim, que é Ele próprio que vai dar. E eu posso completar a Gigi nas suas questões emocionais, amando ela. Amar ela na segurança em todos os aspectos como mulher. Nosso grande desafio, Marcos Paulo, que daqui a um mês entra para esse time, o seu grande desafio, Marcos Paulo, é tornar a esposa a pessoa mais realizada do mundo, como Cristo faz com a gente. Sem mancha, sem mácula ou qualquer outra imperfeição, mas pura e sem defeito. O meu amor pela Gigi tem que produzir essa consciência e essa compreensão de Cristo. Eu olhar para Ele e dizer: Senhor, só o Teu Espírito pode produzir a natureza que está em Ti a um pecador como eu, para que eu ame. Nas horas que nem sempre são tranquilas, né? E não pensa que na 503 sempre é um pequeno céu aqui na terra. Não é. Mas eu posso achar no Cristo a dádiva de implementar a vida dele de tal forma que naquilo que seria tensões, há um exercício para amar, para viver plenamente esse exercício e esse mandamento. E parece que não faz sentido, mas a gente tem visto no nosso trabalho pastoral no decorrer desses 40 anos que eu sou pastor, tantas esposas que guardam amarguras no seu coração, porque o seu marido tem feito coisas, tem exigido coisas que gera essa amargura de alma no coração das suas esposas. O mandamento é claro. Nós precisamos, como homens, entender melhor quem é Jesus. Porque Jesus nunca me tratou com amargura e eu quero crer que se você for consciente e honesto, você vai dizer o mesmo. E ele diz, você tem que ser assim com a tua esposa. E aos solteiros, Jonathan, que casa no final do ano, Pedro, Luiz, né? Vocês precisam se treinar para isto. Aos casados, ame plenamente como Cristo a sua esposa. Que ela seja plenamente suficiente para você. E não trate ela com amargura. Cuidado com as tensões, a vocês, futuros pastores. Às vezes eu posso chegar do campus aqui com alguns pepinos tão enrolados no final do dia, que naquela situação de tensão eu posso gerar amargura no coração da Gigi se eu não tiver uma vida de oração no final da tarde. Então a gente precisa encontrar nesse Senhor essa dádiva para não tratar nunca nossa esposa com amargura. Terceiro mandamento, versículo 20. Para nós pais e para os futuros pais. Em tudo, aos filhos. Filhos, em tudo obedeçam seus pais. Há quem me ouve aqui que nós já conversamos sobre esse mandamento hoje. E quem já ouviu sobre esse mandamento sabe da dificuldade que é viver esse mandamento. Um dos filhos, alunos que está aqui. Não é fácil. E a gente, como capelão, que temos um carinho muito grande por cada um de vocês, quando
deparamos com essa necessidade do cumprimento ali, né, na tensão do coração do filho. A gente às vezes quer facilitar as coisas e banalizar o mandamento, mas não pode. Não pode. Um filho solteiro precisa entender na sua plenitude isso aqui. Não está ligado ao texto de Colossenses, mas eu incluo aqui nesse mandamento, porque ele faz parte também complementar desse mandamento, que é a honra. E aqui, então, para o Gessé, que já não vive mais com a dona Dalva, mas eu preciso honrar minha mãe. Quem faz a matéria de ética comigo sabe, nós temos trabalhado sobre muitos pais idosos que são deixados em asilos. Hoje, no Brasil, existe, nas últimas estatísticas, 4.000 pessoas que estão abandonadas de filhos nos asilos, porque os filhos entenderam que as coisas que eles fazem são mais importantes do que os pais. É pecado. É transgressão do 5º mandamento. Da honra, do valor aos pais. E esses dias eu falei para um dos nossos alunos que também luta nessa questão da obediência em tudo. Pode ser que daqui a alguns anos, nessas tensões que você tem que fazer o que eu e a Gigi fizemos nos últimos anos com o pai dela, de ter que trocar a fralda dele, de ter que dar comida na boca dele, e de, às vezes, trabalhar o dia todo e fazer o plantão no hospital à noite. Não é coisa para terceirizar. A honra requer essa aplicação do mandamento. Está incluso aqui. Não diretamente no texto de Efésios, mas incluso nesse pensamento de Deus sobre a nossa natureza de filhos. E pois isso é agradável diante de Deus. Gigi sabe disto. Como foi gostoso sepultar o Bia e concluir, depois de 6 anos difíceis, uma etapa de hospitais, 2, 3 semanas, volta para casa, passa 3, 4 dias, volta, fica mais 2, 3 semanas internadas, naqueles hospitais que são enfermaria, que tem outras pessoas, que você não dorme a noite inteira, mas foi tão gostoso. Ele se converteu nesses 6 anos. Viveu o Evangelho nos últimos anos de vida dele. Já estava aqui no seminário quando nós fomos para São Paulo na Covid, para passar as últimas 3 semanas de vida da dona Genilda, a mãe da Gigi. E eu tive que passar o constrangimento, irmãos, porque precisava disso. Eu estava no hospital na época de Covid e eu era uma pessoa que podia entrar no hospital dentro da configuração de família. Naquele tempo que eu estava naquele hospital do Prevent Senior que tinha morrido 9. Estava lá. Do meu lado tinha gente com Covid. Naquela época que todo mundo morria de medo da Covid. Estava sozinho ali. A gente tinha ido para casa descansar um pouco. Eu fiquei e a pessoa falou assim: nós vamos ter que fazer um exame e você vai ter que trocar a roupa da sua mãe. Eu falei: rainha, eu sei que é tão constrangedor para a senhora, mas eu preciso cumprir minha missão de filho. E teve que trocar a roupa. Isso é honrar. Está dentro desse mandamento. E isso agrada a Deus. Eu cuidei de um pastor que tinha um ministério extremamente significativo, crescendo, mas ele me procurou, falou: pastor, eu preciso deixar meu pastorado na igreja. Sentei para conversar com ele e falei: por quê? Porque meu pai está passando por momentos muito difíceis e o meu irmão não tem nenhuma estrutura para cuidar do meu pai. Eu preciso deixar por um tempo o ministério para cuidar do meu pai. Isso é honrar. Bíblia é mandamento. Nós não podemos negligenciar. Finalizo.
Pais, não irritem seus filhos. Parece simples para vocês e para mim que sou pai, mas muitas vezes, sem perceber, a gente faz coisas para irritar os filhos. E quando Gigi e eu, porque aqui é Gessé e Gigi, começamos a entender esse texto mais claramente, eu comecei a ver que não tinha nenhum problema, por causa das coisas que o Natan fazia, de eu poder irritá-lo, mas a Bíblia proíbe isso. E a gente começou a orar pedindo a Deus que nos ajudasse a implantar essa nova natureza de Jesus na nossa configuração de pais. Eu sei que a gente ainda não é perfeito, mas eu tenho tentado, junto com a Gigi, não irritar o Natan. E isso tem dado tantos resultados no decorrer desses últimos tempos que vocês não fazem ideia. E que nós não venhamos, nós pais, a fazer coisas que desanimam os filhos. Muitas vezes, como pastor, eu tenho cuidado de algum de vocês que são filhos, e vocês estão desanimados, eu preciso ajudar vocês no ânimo. Mas essa tarefa básica é do pai, é minha. E aqui vocês pais que me ouvem, essa é nossa qualificação na missão doméstica. Nós precisamos disto. Nós precisamos dessa clareza do que Deus determinou aqui. Claro, não irritar filhos e não deixá-los desanimados. Passamos por cima dos versículos 22 a 25. Quero novamente dizer que esses versículos têm muitas coisas para a gente configurar na nossa qualificação de pastores, servos. Então, nesse contexto do 22 ao 25, eu posso usar o pastor Tiago como uma atribuição. Eu, como alguém que estou sob a liderança dele, preciso honrar o pastor Tiago como meu senhor aqui na terra. Não servir a ele só quando a Chan colocou alguma câmera lá e o pastor Tiago pode me ver naquelas câmeras lá, então aqui eu vou tomar cuidado. Não, não é só quando ele me vê para agradar a homens, mas com a sinceridade de coração. É ele que tem que ver. Mas existe uma ordem para essa honra, aqueles que são os nossos líderes. Tudo que vocês fizerem, tudo que você fizer, nessa questão aqui, Jessé, faça de todo o seu coração, não para o pastor Tiago, mas para o Senhor, não para as pessoas, mas como para o Senhor, sabendo, Jessé, que você receberá dele a recompensa da herança. É a Cristo Jesus, o Senhor, que o Jessé e cada um de vocês estão servindo. E quem fizer a injustiça, receberá em troca a injustiça feita. Quando a gente vê esse texto aqui, tem muita coisa que a gente vai ter que reavaliar. Ele não é o único que eu tenho que colocar. O presidente da denominação, eu estou subordinado a ele. O diretor do DM, eu estou subordinado a ele. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fui para um café dos pastores esse final de semana e fui tentado para transgredir esse princípio dos versículos 22 a 25. É só graça de Deus. Só graça de Deus. Finalizo. Senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade. Aqui o pastor Tiago, para o Gessé e para os professores. Sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. A gente tem que ter essa clareza. E novamente, eu cito a Francine Rivers, quando há conversão e aquele patrão, o Décio e a Febe, quando o evangelho entra na vida deles, eles dão a liberdade para Július. E depois eles vão facilitar a liberdade da Radassa, que é a mulher a escrava, que teve uma influência do próprio apóstolo João na sua evangelização e no conhecimento do evangelho.
Então, essas belezas que estão dentro desse texto são singulares. Veja cada uma dos mandamentos que te configura. Leve isso a sério. Aprofunde. Aqui você tem que aprofundar. Aqui você tem que entrar numa exegese do seu próprio ser, para que o Espírito codifique você plenamente para esses mandamentos que estão ligados a você. E eu finalizo com uma quarta aplicação dessa mensagem. A minha missão doméstica deve promover a glória de Cristo. Ele está centralizado em mim. Eu tenho a identidade dele. Eu vivo aquilo que ele definiu nos papéis da minha vida doméstica. E eu quero viver uma vida que o glorifique. Volto para o versículo de número 17 para finalizar. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio de Jesus graças a Deus Pai. Minha vida precisa ter no comportamento doméstico, na minha vida doméstica, com a Gigi e com o Natan, esse foco, que as minhas palavras e as minhas ações possam ser feitas, não primeiramente para honrar Gigi e Natan. Natan chegou. Não para honrá-los, mas meu foco, o desejo da filmagem tem que ser ele, tem que ser os olhos dele. Tem a ver com aquilo que está no versículo de número 22. Não para eles que estão vendo, mas para aqueles olhos ocultos que me enxergam e podem se alegrar com o meu comportamento, das minhas palavras e das minhas ações na minha vida doméstica. E ainda, no próprio versículo de número 17, há alguma coisa que é muito preciosa, que eu possa, na minha vida doméstica, aprender e treinar a celebração das ações de graças, da gratidão. Nós precisamos, Gigi, dentro de casa, ter mais essa prática, de coisas que o Senhor tem dado a gente, de coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, de coisas que Ele tem realizado por causa da sua grande bondade. No versículo de número 23, tudo o que vocês fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Deus quer ver a sinceridade do meu coração como expressão do louvor a Ele, da gratidão a Ele, da honra a Ele. Finalizo com o texto que eu iniciei. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Senhor, olhar esses mandamentos, e todos nós percebemos que há um ou mais de um dos quais estamos envolvidos, nos convida a dizer: Jesus, eu quero centralizar a tua pessoa em mim. Tu és a imagem do Deus invisível. Tu és a plenitude da divindade. Tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Queremos nos apresentar diante do Senhor como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como servos, como senhores. Queremos apresentar de forma santa, irrepreensível e inculpável. Que os seus olhos se agradem disto.
há uma questão muito grande e tão difícil dentro de nós, que Jesus deixou tão claro no Evangelho. É de dentro do teu coração, Jessé, que procedem as coisas ruins. Então, aquele que pode produzir essa sinceridade do coração, para que eu viva a vida doméstica como o Senhor me chama a viver, é o próprio Espírito do Senhor. Eu peço que o Senhor possa ajudar a cada um de nós a entendermos os papéis que temos dentro de casa e a buscar do Senhor a dádiva de aplicá-los no nosso viver doméstico, para que esses mandamentos possam me fazer cumprir de uma maneira agradável ao Senhor a missão que eu tenho dentro de minha casa, e assim os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe no nome daquele que pode fazer tudo isso acontecer em nós pelo poder do Evangelho, que é Jesus. Amém.